Boa noite, comunidade da inclusão. Hoje, mais uma live da nossa série Terapia Jurídica no Autismo. E o episódio de hoje, a gente tenta unir alguns temas muito importantes. Por exemplo, enquanto os sindicatos dos professores lutam pelos direitos básicos dos trabalhadores da educação, a gente pergunta: os professores estão do lado da inclusão? Lutam também por melhores condições de trabalho para uma escola melhor, um ambiente mais saudável e que possa construir um espaço pedagógico, digamos assim, que encante? Bem, fica a pergunta no ar. O outro é: alunos portam armas em uma escola em Ceilândia, no Distrito Federal, como que gangues de adolescentes com armas brancas, facas, punhais na escola, organizando confrontos e ameaças contra outros grupos, também de outros alunos adolescentes. E por outro lado, uma mãe em Guaraciaba do Norte, como que em uma sequência de denúncias, uma sequência de desabafos, a gente constata como se as mães estivessem a chorar naquele momento de máxima indignação, mas acima de tudo estão a lutar, estão lutando pelo direito de inclusão de seus filhos, que repercute necessariamente na contratação de profissionais da educação, na contratação de professor, na contratação do profissional de apoio escolar, pressionando as redes de ensino. Então as mães não podem ficar sozinhas nessa luta. E aí, voltamos à pergunta inicial: onde entra a luta dos professores e a luta do sindicato nessa construção? Onde entra a preocupação e a resposta de pais, de alunos que possam estar andando armados, com arma branca, na escola, frente a professores que a gente vê a todo instante no noticiário, ou sendo vítimas de violências de alunos, ou, por outro lado, agredindo alunos. E aí a gente percebe que a escola, pelo menos a quantidade de notícias que nos chegam todos os dias, é como uma situação assim escandalosa, assustadora, horrenda, que deixa a todos nós, responsáveis e lutadores por um ambiente escolar que seja, no mínimo, favorável para a construção socioemocional dos alunos e de aprendizado, deixa a todos nós assim, horrorizados com essa situação de coisas. Só que aí, por outro lado, isso tudo é postagem que eu fiz hoje, tá? Todos temas que se relacionam. E aí vem uma postagem do G1, e aí eu vou até iniciar com ela, em uma escola do Gazenga, em Luanda, lá em Angola. A professora Isabel Zua faz com que as crianças esqueçam todas as dificuldades familiares e financeiras que enfrentam em casa. Por exemplo, lá a internet é muito cara e não dava nem para ela gravar uma entrevista com o jornal G1. Mas, por outro lado, ela transforma o ambiente da sala de aula ou da escola em um ambiente de encantamento. Tanto é que quando ela entra na sala de aula, os alunos cantam para recebê-la. E aí, a cantiga seria mais ou menos assim: pim, 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 professor está a chegar. Lembrando que a influência portuguesa lá, o português de Portugal é bem mais forte do que com a gente. E lá é pim, 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 professor está a chegar. Então é um ambiente de encantamento, um ambiente de festividade ao receber a professora. E ela fala as dificuldades estruturais, com merenda, com salários
é muito difícil. Mas isso não a impede de tentar fazer com que o ambiente escolar seja o melhor possível, porque é o melhor possível também para ela. O melhor possível para os alunos que estão com ela, porque é a rotina dela, né? Mas esse pano de fundo também não quer dizer que professor não seja valorizado, que os recursos não sejam bem aplicados na estrutura da escola, em toda ela, estrutura física, concreto, né? Parede, teto, como as tecnologias, como os utensílios, a movelaria, a estrutura, enfim, toda a construção propícia, como o que a gente tem aqui como padrão MEC para as nossas escolas. Só que aí a gente luta aqui também por valorização do professor, que deve ser sim valorizado, não só com salário, mas com condições adequadas de trabalho. E aí, onde entra, tá, a minha cobrança na postagem, a guerreira, né, presidenta do Sindiúte, aqui dos profissionais de educação de Fortaleza, aí a guerreira Ana Cristina Guilherme, que está à frente aí dessa luta, representando todos os profissionais de educação. E o que eu queria chamar a atenção é como um colega ou ex-colega, servidor público. Eu, por exemplo, já passei 18 anos no Tribunal de Justiça aqui do Ceará. E durante todo esse meu percurso, o que eu percebi foi que as lutas do sindicato, dos servidores do judiciário, era, na sua maioria das vezes, uma luta egoísta, no sentido de lutar para a melhoria de si, do salário e de redução de carga horária e de redução de trabalho, ou seja, melhores condições de trabalho de forma imediata. Mas era esquecida a pauta de qual é o retorno que o servidor do judiciário entrega para a população, qual é a qualidade do serviço. E isso eu cobrava do sindicato. Olha, enquanto a gente não tiver uma pauta que a gente dê satisfação ao nosso público, a gente nunca vai ter, pelo menos, adesão popular à nossa luta de valorização do servidor público. Específico no caso, quando eu era lá do Judiciário, do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará. E eu reclamava com o sindicato, gente, se a gente não colocar aqui melhores condições para atendimento à população, efetividade processual, efetividade na entrega, celeridade na entrega da justiça, a gente não vai chegar a canto nenhum. Ao contrário, a gente vai ser desvalorizado, porque a gestão, as cúpulas, tendem a desvalorizar porque não querem investir. E aí você luta como servidor para ser valorizado. Só que você não tem o apoio de quem você atende, do seu público. E é essa a minha crítica aí, me permitam, tá? Fazer ao sindicato dos profissionais de educação. Há uma pauta, um ofício encaminhando 17 pautas do sindicato aí dos professores de educação aqui de Fortaleza para a Secretaria Municipal de Educação. Todas as 17 pautas muito legítimas, todas buscando a melhoria, tá? A valorização do profissional da educação, do professor, do profissional, enfim, de todos aqueles que trabalham na escola. Só que eu preciso aqui ter como eu resolvo os problemas graves da escola, como eu resolvo a ausência, assim, escandalosa de educação inclusiva nas escolas, e aqui o tema é Fortaleza, então seria aqui em Fortaleza ou em qualquer outro canto, como a gente vai ver lá em Guaraciaba do Norte. Tá? Lá é uma escola particular, mas não interessa. A lógica é a mesma, porque obriga também tanto a rede pública quanto a particular. Mas se eu não tenho nem, ou se eu não tiver nem na rede pública, como é que eu vou exigir ou cobrar da rede particular? Então, é uma lógica necessária. Eu tenho que ter coerência com isso. E aí, a sugestão, coloquei lá, né, na postagem, essa busca para que o sindicato, que é quem representa os professores, os profissionais da educação, chamemos aí os profissionais da educação como um todo, representam a luta deles, está lá à frente, como que blindados para não serem perseguidos ou retaliados pela gestão. E a gente viu que houve uma retaliação de um vereador da Câmara de Fortaleza, foi à tribuna
confrontar a presidente do sindicato, né? Um ato lamentável, porque a gente busca sempre diálogo, caminhos para a melhoria dessa relação, e principalmente sendo dos professores, dos profissionais da educação, mais ainda, porque é um setor que deve ser super valorizado. Então, super sensível qualquer trato, qualquer diálogo, antes e principalmente muito respeitoso. Mas, enfim, 17 pautas aí do Sindiúti, todas legítimas, né, que devem ou deveriam já ter sido atendidas, inclusive as escolas climatizadas, demanda das escolas, apresentação das demandas urgentes das unidades escolares, só que eu não tenho especificado. E a nossa preocupação maior, e aí a minha busca, as minhas colocações são sempre no sentido de a mãe não pode lutar sozinha por educação inclusiva, porque a mãe luta pela contratação de professor, a mãe luta pela até melhoria dos profissionais da merenda, nutricionistas, as merendeiras, porque elas também exigem merenda escolar adaptada às restrições alimentares dos seus filhos. Elas exigem contratação de profissional de apoio escolar, não esse modelo aí, né, vergonhoso de voluntariado. Porque a educação inclusiva não pode ser algo amador. Não é verdade? Não pode ser algo amador. E aí, eu tenho as mães lutando pela contratação desses profissionais, e isso não tem reflexo direto, pontual, objetivo na luta do sindicato, na luta dos próprios professores. Porque professor, e aí, lamentavelmente, eu vejo alguns postando como se professor fosse inimigo de aluno. E aí chamam de forma pejorativa o arlequim dourado. Aquele aluno que teve um mau comportamento, teve um ato agressivo. Só que eu também não posso tratar de forma pejorativa professores baseado em um ato de agressão ou de violência que um professor teve. O que eu tenho são adoecimentos nas escolas que afetam tanto mães, quanto seus filhos, alunos, quanto a professores. Professores estão sendo assediados pelas redes de ensino, inclusive para fazer de conta que não estão vendo a exclusão de alunos. Fazer de conta que está acontecendo inclusão naquela escola. E aí, alunos ficam fora da sala de aula, alunos ausentes não recebem falta, porque deveriam ser comunicadas, né? Aluno ausente tem que ser comunicada a ausência, conselho tutelar, ser chamado, e aí saber a razão. Qual é a razão do aluno estar faltando? Por exemplo, qual a razão do filho da Josi lá em Itaquaquecetuba não estar na escola? Porque a escola, a rede, transferiu compulsoriamente, negando a permanência do aluno na escola. Então, essas comunicações não são feitas para evitar escândalo maior. Só que aí eu envolvo o professor, eu assedio o professor para que o professor seja omisso, seja negligente nas condutas e nas obrigações dele. Porque todo funcionário público tem um dever de comunicar um ilícito. E se eu tenho alunos fora da sala de aula, alunos faltando fora da escola porque estão sendo excluídos, deveria esse ato de exclusão ser denunciado para os órgãos competentes para a devida apuração. Conselho Tutelar, Ministério Público, superiores da Secretaria de Educação. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque professores estão sendo assediados, estão sendo levados a serem coniventes com essa situação de coisas provocadas pelas redes de ensino, pelas secretarias de educação. E é aí onde devem entrar os sindicatos, nessa luta de frente para não expor diretamente um professor e assim envelopar, digamos assim, essa luta com a blindagem que o sindicato tem para enfrentar essa situação de coisas. E aí eu provoco
com essas exclusões, um ambiente negligente, um ambiente de afastamento, professor, aluno, família, como construindo um ambiente como se cada um estivesse ali para salvar a si mesmo. E aí vem alguns outros professores fazendo postagens, colocando a escola como um inferno na terra, como uma situação de lástima, de caos. Só que não apontam soluções. Apenas descrevem a situação, colocando aquela situação como caótica. Mas ao mesmo tempo, porque essa é a obrigação do professor, ao mesmo tempo não analisam de forma crítica. Não tentam identificar as causas para trabalhá-las e apontar soluções. E a solução que a gente vem trazendo são profissionais de inclusão dentro da escola, acompanhando os alunos. Não só os alunos de inclusão, chamados, da educação especial, na perspectiva inclusiva. São alunos com dificuldades de aprendizado, com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou mesmo comportamental, que precisam de acompanhamento, precisam ser ouvidos, precisam ter mediação dos seus problemas para que seja planejada ou empreendida alguma busca de solução. E aí, eu preciso da equipe multiprofissional na escola. Equipe multiprofissional determinada por lei de 2019. Então, estamos há 6 anos negligentes com a presença de psicólogos e assistentes sociais, que são os 2 profissionais que devem, no mínimo, compor a equipe multiprofissional. Deveriam estar na escola, mediando conflitos, atendendo e identificando problemas que os alunos possam ter. E aí, aqueles alunos, lembra da outra reportagem? E aí a gente vai resgatando as reportagens aqui. Clima de tensão e medo tomou conta de uma escola da rede pública do ensino do Distrito Federal na expansão do setor O em Ceilândia. Imagens obtidas com exclusividade pela coluna Na Mira revelam cenas alarmantes. Adolescentes com idades entre 14 e 16 anos exibem canivetes e facas retráteis dentro do ambiente escolar enquanto trocam ameaças de morte pelas redes sociais. Imagina essa situação. Se essa situação é de conhecimento da reportagem, é ou deveria ser de conhecimento da comunidade escolar. O que é que está sendo feito? Há profissionais para mediar situações assim? Porque aqui é uma situação limite. Até chegar a essa situação, muita omissão ocorreu, muita negligência esteve presente, porque não é possível que alunos, de repente, tenham comportamentos assim. Então, o acompanhamento do aluno deve ser desde sempre na escola. As dificuldades que ele possa ter em casa, tanto sociais quanto econômicas, devem estar sendo acompanhadas para serem mediadas, para que isso não gere transtorno de comportamento ou até adoecimento mental desses alunos. Porque esses adoecimentos mentais, não só de alunos, vão contaminar o ambiente familiar, que já deve estar contaminado e deve estar adoecendo o aluno. E aí, o professor é o próximo nessa linha, que tem e deve ter o contato e deve ser o mediador pedagógico desses alunos. Então, se eu não tiver um suporte terapêutico na escola, se eu não tiver uma equipe multiprofissional, uma assistente social no mínimo, um assistente social, um psicólogo, como mediar ou como conduzir essas situações? E aí a gente tem o limite dessas situações com a reportagem do jornal alemão aí, Deutsche Welle, aqui na versão brasileira. Diz aqui, saúde mental, o maior desafio para professores no Brasil. Como é que eu tenho a saúde mental como o maior desafio para os professores no Brasil?
E aí a reportagem caminha, né? Feminista, filha da... Foi como um aluno chamou a professora após ter sido tirado de sala. Violência e doenças mentais permeiam a vida de professores em escola. E aí, né? A gente tem pesquisas para corroborar essas afirmações. Caso de sala de aula, a professora Rafaela relata a história de um aluno de 3 anos que utilizou uma faca de brinquedo para representar violência contra bichos de pelúcia. E isso vem de casa, né? Cadê a mediação que eu tenho que ter com esse aluno e logo após investigação de como é que anda o ambiente da casa dele? Já a professora Patrícia afirma que é comum docentes se envolverem com os problemas dos alunos. Claro, né? A menina que a pegou pelo pescoço era cega de um olho, resultado de um acidente por negligência da família. Uma aluna de Laura, de 15 anos, sofreu abuso sexual de um primo e a procurou para desabafar. Segundo Laura, a mãe da adolescente se recusa a levar a filha a um psicólogo. Eu preciso de psicólogos na escola. Eu preciso de assistentes sociais na escola. Eu me lembro de um pronunciamento no ano passado do presidente Lula, falando que professor ganhava pouco, professor estava com muitos alunos na sala de aula e professor tinha que ser de tudo um pouco, psicólogo, assistente social. Aí exatamente, é isso mesmo. Então, a problemática pode ser bem identificada, a questão é a solução. Se eu tenho muitos alunos na sala de aula, eu tenho que ter esse número reduzido. E aí eu preciso de mais professores contratados. Se eu tenho problemas de alunos sobrecarregando um professor que não tem essa qualificação, eu preciso de psicólogos na escola para mediar, fazer essa mediação com os alunos. E não sobrecarregar um professor que não é psicólogo, ou que não deveria desempenhar essa função, né? Porque ele se angustia com a angústia do seu aluno e tenta, de alguma forma, ser útil ali naquela agonia. Lembra muito de situações de alguns policiais, não lembra? Policial levando cesta básica, policial dando conselho, dando carão, né? Às vezes até sendo violento, porque ele entende que a violência pode consertar aquela pessoa. Ou seja, cesta básica é de ação da assistência social. Não é do batalhão, da companhia ou do policial. Não, mas ele se sensibilizou e quer fazer uma ação. Faça em silêncio. E não como representante da corporação, fardado, sendo filmado e tudo. Porque aí você confunde funções. Né? É incumbência, função da assistência social realizar aquilo ali. E aí eu posso, como pessoa física e não como servidor público, realizar esses atos de solidariedade. Mas eu não posso ter essa confusão de funções. O policial tem sua função de Estado definida, como o professor também tem. Tá? Eu posso ter ações solidárias, individuais na minha vida, claro, né? Isso me faz até melhor. Mas eu não posso ter a incumbência ou a prática, o ato de assistente social, de psicólogo ser desempenhado por professor ou por policial. Porque aí eu tenho uma confusão de funções. E aí eu tenho sobrecarga de trabalho. E aí eu tenho um adoecimento mental desse profissional por essa sobrecarga. E aí eu tenho adoecimentos, posso ter explosões de hostilidade ou até de violência, como eu posso ter um afastamento médico desse profissional. Então eu preciso ter essa separação de funções. E na escola, que é um ambiente corriqueiro, cotidiano, constante, eu preciso ter a presença física constante de profissionais e em quantidade suficiente para a quantidade de alunos. Tá? Então isso eu preciso ter nas escolas. E aí, violência em sala de aula afeta alunos e professores. Entre 2023 e 2024, houve um aumento de 66% na concessão de benefícios previdenciários associados à saúde mental, acidentários e comuns para profissionais da educação. Aumento de 66%. A casa dos alunos aparece como o principal local das ocorrências de violência contra criança e adolescente. Então, se a casa é o principal local de violência contra a criança e adolescente, onde é o refúgio? Onde tem que ser o refúgio?
O refúgio tem que ser a escola, mas a escola deve ter profissionais para o acolhimento, para a rede de proteção ser efetiva, funcionar. Então, eu preciso da escola com esses profissionais, porque aí sim eu posso ter uma mediação possível dos traumas, dos problemas, das violências sofridas por esses alunos, que desaguam na escola, vão explodir na escola, contra outro aluno ou contra professores. E aí eu preciso desse entendimento, desse diagnóstico e do retorno de uma solução, porque a legislação já existe. O que também está existindo é o descumprimento dessa legislação. O problema é que eu não tenho responsáveis por esse descumprimento. E aí, na faixa de 0 a 4 anos, 67,8% dos casos acontecem em casa. Dos 5 a 14 anos, a ocorrência é de 65%. A escola aparece como cenário de violência entre 2 e 5% dos casos. Então percebe que aqui a escola, em comparação com a casa, é um local de salvamento, é um local de refúgio. Então eu preciso que essa escola tenha esses profissionais. Eu preciso que os gestores entendam, de uma vez por todas, que a escola deve ser um local terapêutico, de acolhimento, de rede de proteção funcionando. Porque não é só sala de aula, aprendizado. É sala de aula, aprendizado, confiabilidade para que eu exteriorize meus problemas, sendo percebidos, eu tenho um setor, uma sala, um local, uma equipe qualificada e confiável, sobretudo por mim, né? O aluno, para que eu possa fazer essa entrega de problemas individuais para que eles sejam compreendidos, trabalhados e mediados. Certo? E aí, eu tenho o problema hoje, que eu também repostei, da mãe atípica Ariadna Thalia, mãe do Messias, uma criança com autismo, aqui do estado do Ceará, lá na cidade de Guaraciaba do Norte, ali na Serra, lá na Ibiapaba, ali, fronteira com o Piauí, clima maravilhoso, cidade maravilhosa, que deveria ter um ambiente escolar maravilhoso. Só que não é isso que acontece, ou não aconteceu no caso retratado aí pela Ariadna, com as sucessivas omissões ou negligências contra o filho dela. Primeiro, desde exclusão, como que abandono naquele meio, não acompanhamento para as atividades ou as necessidades, o aluno ficava até com fome, porque não tinha ninguém que o acompanhasse ou estimulasse para a alimentação. Lesões, pequenas lesões, hematomas pelo corpo, porque era agredido por outros alunos, era machucado, e a escola apontava que são muitas crianças para ver, não há como acompanhar o seu filho de forma individualizada. Se você quiser, olha aí a abertura do crime, Se você quiser, você tem que pagar alguém, e aí cobra, força de forma indireta a cobrança, para que ela assuma o ônus que é da escola. E aí essa imposição da própria mãe levar um profissional pago por ela é descrito como crime. Sugerir ao final, depois de tantos problemas, que a mãe retire o filho, que procure outra escola, rejeitando o ambiente escolar para ele, como dizendo que aqui essa escola não é para ele, é outro crime ocorrido. De negação de matrícula ou de recebimento de um aluno, de uma criança, em razão da sua condição de pessoa com deficiência, em razão de sua condição de pessoa com autismo. Então tem um crime sendo sucedidos, Crimes diferentes, mas se avolumando. Eu tenho lesões contra uma criança, em uma creche, uma escola.
eu tenho abandono dessa criança, ou exclusão dela, colocando ela de lado, sem ninguém acompanhando, quando deveria acompanhar. Aluno sem alimentação, porque não há, né, o acompanhamento para que o aluno se alimente, passando fome. E aí até a cobrança para a contratação de um profissional que a mãe pague, cobrança, né, valores a mais, né, de forma indireta. E, por último, aí, a solução de retirada do aluno. Aqui não é espaço para ele. Aqui não é escola para ele. Então são crimes sendo praticados por uma escola. E aí a coisa se complica ainda mais. São degraus que vão se sucedendo. Na piora, não é descendo não, para amenizar a intensidade. Não, é se acentuando. Olha que absurdo. Eu coloquei até uma postagem sobre isso. Tá? Eu coloquei até uma postagem sobre isso. Coloquei até uma sirene, sabe? Para chamar a atenção mesmo para o absurdo. Coloquei assim, ó. Uma coordenação que exclui, coordenação da escola, né? Uma orientação jurídica que ameaça a mãe. E aí a nota de esclarecimento da escola, no lugar de ser aquela de mediação máxima, de dizer assim, o que é que aconteceu? Como é que você permitiu que isso acontecesse? Vamos mediar com a mãe o mais rápido possível para superar todos essas omissões, esses ilícitos aqui, mediar com a mãe, conciliar com a mãe, trazer a mãe para a gente, trazer o filho dela para a garantia absoluta da inclusão desse aluno. Não. Frente à explosão de indignação da mãe, eu tenho uma nota de esclarecimento como que ameaças processuais contra a mãe que expõe os ilícitos da escola, que expõe os crimes acontecidos e praticados na escola. E aí, a gente fica assim, sem acreditar, no lugar do jurídico da escola, dizer assim, olhe, pelo amor de Deus, né? Vamos mediar isso aqui, porque são ilícitos, são exclusões que estão acontecendo. Essa mãe chegou ao limite dela, depois de tantos erros da escola. Quem é responsável por esses erros? Vamos substituí-lo imediatamente? Porque essa pessoa é inapta a estar à frente, a coordenar uma escola, produzindo essas trágicas cenas de exclusão, de abandono ou de violência. Pode ser de forma intencional ou, né, por omissão, por descuido, por imprudência, mas enfim, produzindo vítima, que é o aluno, uma criança, tá? E aí eu tenho uma nota de esclarecimento, tá? Buscando construir um ambiente judicial, né, sobre o qual iria ser usado, né, com aquele ar de ameaça contra a mãe que denuncia a exclusão. Doutor, ela está no exercício regular do direito dela. Ela está denunciando crimes, denunciando fatos vergonhosos para a escola. De um naipe, de um volume tal que ameaça a existência da escola, porque a escola precisa de autorização para funcionar, precisa ser credenciada para funcionar. E para ela funcionar, ela precisa cumprir as normas, cumprir normas básicas, como a norma de inclusão. E se ela descumpre, ela está descumprindo prerrogativa básica para o funcionamento dela, além de contra ela ser movida a ação de reparação de danos que a Ariadne pode entrar em nome do filho dela e em nome dela, porque ela também é atingida por esses tratamentos da escola. E aí eu venho aqui, ó, no Instituto, entidade educacional com mais de 70 anos de compromisso com a formação humana. Mas onde é que vocês se perderam depois de 70 anos? Ou melhor, que vocês não se encontraram com a mudança dessa necessidade de inclusão dos alunos com deficiência? Principalmente dos alunos com transtorno do neurodesenvolvimento, dos alunos com autismo. Vocês perderam um tino da história. A coordenação
pedagógica da escola não sabe de nada de inclusão, ou é assediada pelo dono ou pelos donos para nada fazer quanto à inclusão. De qualquer forma, a escola vai muito mal. E aí, fatalmente, ela tende a fechar, ou a ser processada, ou a reformular todo o seu planejamento. E aí, ó, uma combinação para o fracasso é o que a gente vê na nota de esclarecimento dessa. O pior, esses profissionais que devem estar orientando e construindo essa nota de esclarecimento ainda são pagos. O dono da escola ainda está pagando por isso. Gente, é um amadorismo muito grande. Porque você, enquanto escola, você é a referência de mediação, é a referência de construção de um ambiente do diálogo, do entendimento. E você, com a nota de esclarecimento dessa, você atesta que você não é nada disso. Então, cadê a consultoria de inclusão dessa escola? Então, se você que é dono de uma escola, pense bem, tá? Pense muito bem no seu histórico, na sua pretensão de continuidade ou de crescimento, de referência, tá? Onde você quer chegar para que você conserte de forma urgente as falhas, os erros de inclusão que essa escola possa estar tendo. Se não tiver, uma maravilha, parabéns, tá? Você está nada além do que cumprindo a legislação, a sua obrigação. Mas se você não tiver, corrija isso. Procure uma boa orientação, tá? Educacional para isso, para a construção de um planejamento pedagógico que seja efetivado. Porque você construir uma série de ilícitos contra uma mãe, ao ponto dela chegar ao ápice da sua indignação e não aguentando mais tanto ilícito praticado contra ela e contra o filho dela, ela explodir e verbalizar esse ápice da indignação dela, aí não adianta mais, tá? E aí a gente acompanhando também a postagem dela, a gente viu que vários canais noticiaram também esse vídeo dela, replicando esse vídeo. Olha o tamanho do seu prejuízo. E não fica por aí não, tá? A mãe, ela tem direito à reparação de danos contra a escola. Ela tem direito, caso ela queira, a obrigar a escola a fornecer esses profissionais. Então repara na confusão, na perda de credibilidade, na imagem afetada por essa ausência de qualidade e pela produção desses ilícitos. Você ainda vai pagar dano moral e ainda vai ter que fornecer os profissionais que é obrigado a fornecer. Então, assim, qual é a estratégia que está sendo construída? Qual é a inteligência por trás disso? Porque a demonstração aqui é um total amadorismo, uma total falta de inteligência guiando, conduzindo esse empreendimento educacional. Mas o que a gente busca aqui é esse entendimento. Amanhã é o dia dos professores, né? Essa classe que deve ser a central de qualquer sociedade. A de formadora de profissionais. A formadora dos melhores profissionais que a coletividade possa ter. E aí a gente volta lá para a profissional de Angola, tá? A Isabel, a que recebe dos seus alunos cantos quando ela chega na sala de aula. E aí, pim, 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 professor está a chegar. E aí, o embalo, a receptividade é o resultado do entendimento de alunos, professores e escola, de que aquele ambiente educacional é um ambiente de encantamento, um ambiente de envolvimento, onde as melhores sensações do ser humano ficam afloradas, ficam, pelo menos, predisposta a receber também o melhor. E aí essa troca acontece, transformando aquele ambiente no melhor ambiente daquela região. Então a escola tem que ser isso. Professor
tem que ser retirado dessa zona de violência, compreender que está também, muitas vezes, sendo submetidos a assédios, a imposições para comungar com essas exclusões, com esses ilícitos, porque os ilícitos estão acontecendo, gente, nas escolas. Os profissionais estão presenciando e vivenciando isso. Eles são obrigados a se tornar indiferentes a isso? Ou a crueza das relações está avançando, fazendo com que o assédio se transforme em comportamento natural? Eu não quero crer nisso. De qualquer forma, amanhã, dia dos professores, a gente está na luta aí, em apoio aos sindicatos, na sua luta aí, nas suas pautas, mas a pauta da inclusão não pode estar de fora. A pauta das melhorias das condições das escolas para eliminação de assédio, de violência e de exclusão, principalmente, tem que ser pauta principal. Contratação de profissionais de inclusão, contratação de equipe multiprofissional, para que a escola seja, enfim, um ambiente terapêutico para as crianças, para os alunos e também para os professores. Porque nós todos precisamos que as escolas passem a ser o ambiente ideal, adequado para o desenvolvimento socioemocional dos alunos. E aí, essa construção é o que a gente quer vingar, tá? Então, gente, essas eram as considerações para a nossa live de hoje. O vídeo vai ficar aí disponível para que a gente continue sempre esse diálogo, esse debate. E no mais, agradecer aí a parceria de vocês que passaram o dia todo enviando mensagens, comentários nas postagens, né, que fizeram com que a gente transformasse esse momento em um momento muito mais rico, porque um momento dialogado o dia todo, com essas postagens que eu fiz, as considerações que eu coloquei, os comentários que vocês também produziram lá nas postagens, que permitiu que esse momento fosse mais rico, mais de troca, porque é isso que a gente precisa, tá? Um ambiente de troca, um ambiente dialogado, de construção. Então, vamos continuar na luta, porque a gente só está no começo, porque há muito a ser superado. A gente tem, tá, o Plano Nacional de Educação sendo apresentado pelo relator, apresentando o seu relatório, para que seja apreciado, debatido e corrigido ou não, e aprovado ou rejeitado. Mas o que a gente vai examinar nesse relatório é se há, de fato, planejamento para a efetivação da educação inclusiva, que é a chamada, educação especial na perspectiva inclusiva. Tá? Mas a gente vai estar de olho, vai estar analisando e vamos aí continuar com esse nosso debate, denunciando o que tem que ser denunciado, expondo os ilícitos, como devem ilícitos serem expostos, para a apuração das responsabilidades e punição dos seus autores. Certo? Então, obrigado mais uma vez. Ficamos aqui com mais uma série Terapia Jurídica no Autismo, com mais esse episódio aí, fazendo essa relação transversal de temas que devemos fazer, porque nada se conjuga sozinho, tá? A gente está numa relação aí, sobretudo comunitária, então a comunidade escolar se faz por essas análises transversais. Então, fiquem bem, fortalecidos, principalmente as mães aí fortalecidas nessa luta. Estamos juntos e observando o cenário, o que acontece, para que a gente possa analisar e denunciar junto com vocês, tá bom? Forte abraço!